Opa, fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem, muitos me chamaram de sem criatividade, muitos me xingaram. Bom, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém, tá? Eu só tô aqui pra contar a história. E eu acho interessante contar a história, né? Porque a história, ela é uma coisa que pode deixar a gente com medo, mas ao mesmo tempo pode motivar a gente a fazer alguma coisa, né? Então eu vou contar uma história muito interessante pra vocês. Fechou? Bom, então vamos começar esse ciclo de horrores. Vou explorar cada medo de vocês, só em uma única história, em um único vídeo, tá bom? Vocês estão prontos? Bom, apaguem as luzes, que já vai começar a história. Era uma vez um garoto que ele vivia numa casa, sabe? Uma casa muito legal de certa forma. E um dia, esse garoto, ele decidiu explorar o inexplorado. Explorar o que ninguém jamais decidiu explorar, né? Ele queria conhecer algo novo, ele queria ter poder, mas no sentido de conhecimento, né? E existiam certos livros que eram completamente proibidos e que, bem, falaram assim, não leia esses livros, não leia, não leia, não leia. E mesmo assim o garotinho era teimoso. E aí ele foi lá e leu, abriu um livro, né? Bem, mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu antes, né? A vida do garoto não era fácil, não. Ele tinha que fazer muitas coisas, ele se sentia sobrecarregado, ele não sabia mais o que fazer e ele não tinha paz nem por um minuto. Ele sempre estava preocupado com alguma coisa, sempre tinha problemas e, enfim, né? Às vezes até psicologicamente, né? Ele tentava resolver, mas não conseguia resolver os problemas dele, né? E era um saco, né? Uma certa proibição. Então, né, ele chegou um dia numa biblioteca, né? Tinha alguns livros proibidos, né? E aí, mesmo assim, ele pegou e leu, né? Só que tem um porém, esse livro ele era meio diferente, sabe? Diferente de qualquer outro livro que ele jamais poderia encontrar, né? Aquele livro que ele leu tinha um problema dos infernos, tá ligado? Assim, pesadelo. Né? Ele tinha medo de ler aquele livro porque, enfim, né? Botaram na cabeça, você não pode ler esse livro, não pode, porque é proibido, né? É proibido. E esse livro, ele é amaldiçoado, não sei o que, né? E ele não escutou os avisos, né? E aí ele decidiu abrir o livro, né? E cara, quando ele abriu o livro, né? Ele começou a ler as primeiras páginas, né? Ele leu. Ah, tá, beleza. Legal. Só que na quinta página e na terceira página, ele começou a sentir um pouquinho de medo. Porque era como se o livro ele estivesse contando a vida dele, entendeu? Aí ele ficou com medo. Porra, mano, que merda é essa, né? Aí ele jogou o livro pra longe, né? Aí ele ficou com medo daquilo, né? Como se o livro já soubesse, já conhecesse ele, né? Como se o livro já conhecesse todos os pecados que ele já cometeu, né? Aí ele pegou e falou assim, cara, vá pro inferno, sabe? Jogou o livro longe, assim. Nossa, que medo desse livro, não sei o que, ele me causa um pouco de medo, né? E aí, né, ele jogou o livro pra longe, só que nesse livro tinha um ser. E esse ser seria o pior pesadelo da vida desse moleque, né? Era um ser muito, assim, que, cara, ele traria todo o medo e tudo que ele sentia, sabe? Só que o moleque, ele não queria saber, né? Tipo, ele achava assim, nossa, esse livro é tão estranho, né? Porra, eu vou jogar ele longe, né? É, ai, que estranho, parece que ele tá contando minha vida, que saco, né? Aí ele jogou ele pra longe. Aí ele chegou em casa, né, cansadão, né, e tal. E aí ele viu uma criatura, né, que passou muito rápido, ele era tipo um vulto.
E aí ele até tentou ver o que que era, pô, o que que é aquilo, né? Passou tão rápido que eu nem vi, né? Nossa, é um preto, que saco, que merda é aquela, né? Aí ele até que tentou ir atrás dessa coisa, ele não achou nada, né? E aí aconteceu o seguinte, né? Discussões desnecessárias, completamente desnecessárias, aconteceram dentro da família dele. Aí ele só se irritava com aquilo, sabe? Porque, mano, era um saco, sabe? Tipo, era discussão pra lá, era discussão pra cá, um falando mal do outro. Aí ele não gostava, sabe? Ele ficava chateado com aquilo, né? Aí um dia ele falou assim, cara, quer saber? Ah, vou ler aquele livro de novo, né? Pra continuar. E aquele livro tinha 210 páginas, né? Aí ele falou assim, cara, eu vou ler, tô nem aí. Leu, né? Leu. E aí, né, ele ficava cada vez mais com medo. Porque a cada vez que ele lia o livro, ele percebia que o livro falava um erro que ele cometeu na vida dele. Sério. Tipo assim, ah, você magoou tal pessoa. Aí o livro parecia que ele já conhecia. Tipo assim, o livro parecia que já conhecia o cara de cor, tá ligado? Ah, eu sei o que você fez e você não pode mudar isso, tá ligado? Como se fosse assim. Porque, tipo assim, se ele cometesse um erro, aí parece até que aumentar uma página. Tipo, porra, eu cometi isso ontem, tá ligado? Aí o livro tava ali, né, pra lembrar ele, né? Aí, tipo assim, aí ele lia, tipo assim, ah, cara, peraí, aqui nessa página fala que tal pessoa foi magoada e por, por uma pessoa que fez merda, que xingou ela, e o cara ficava muito confuso. Ele ficava muito puto porque era como se o livro conhecesse ele e ele não se conhecesse, né? E aí ele ficava com ódio, com medo daquele livro, né? Pô, é proibido, mas porra, parece que ele relata todos os erros que eu já cometi. Tipo, eu magoei tal pessoa, eu fiz tal merda, uma pessoa acabou tirando uma vida por minha causa, né? Eu fiz merda, né? Eu fiz muita merda, né? Aí o livro relatando, sabe? Tipo, como se fosse um livro obrigando, falando assim, ó, você fez essa merda, você fez essa merda. E, cara, ele tinha medo. Porra, nossa, parece que esse livro fala comigo, então, ai, credo, na moral, vou me afastar dele, né? Aí ele se afastou e aí ele guardou esse livro secretamente, sem os pais saber, mas, cara, as discussões só aumentavam, só aumentavam, só aumentavam, só aumentavam, e ele não suportava mais as discussões, né, que tava correndo. Aí as discussões aumentavam e ele cada vez mais ficava com medo daquele livro, mas ao mesmo tempo ele continuava lendo. Ele ia até o fim, né? E aí, um belo dia, ele descobriu que esse livro estava faltando algumas pequenas páginas. E ao todo, esse livro tinha, na verdade, 999 páginas, né? Aí ele falou assim, pô, tá faltando páginas porque parece que alguém arrancou as páginas, né? Aí ele começa a entrar numa aventura para descobrir quem arrancou as páginas, né? E aí ele vai para uma floresta, né? Uma floresta bela, bonita e tal, né, pai? E aí era noitaço, perdão. Era noitaço, né? Aquela lua bonita lá, que ele fala assim, pô, como a lua é bonita, como essa floresta é bonita, não sei o que, né? Então deixa eu explorar mais um pouco para ver se eu acho mais algumas páginas perdidas aqui, né? Aí ele procura, ele tenta achar de todas as formas, ele não acha nada. Até que ele fala assim, ah, vá merda, né? Todas, porra, não tem nada nessa floresta, não tem nada no lixo. Cadê as páginas? Quem arrancou, queimaram, o que que fizeram, né? Aí ele pega, sai da floresta e fala assim, ah, que cansaço, né? De tanto procurar a página. Até que ele olha para uma árvore, né? E ali ele vê uma página de um certo livro, né? E era igualzinha, né? Aí ele sobe na árvore e aí ele consegue, pega a página faltante, né? E aí é uma das primeiras frases que aparece, né, nessa página é a seguinte: eu sei o que você fez, né? E aí, cara, ele se assusta, né? Continue lendo, por favor, né? Aí ele começa a se assustar. Vai, parece que essa página fala comigo, né?
Aí vai falando assim, eu sei o que você fez, né? E aí ele fala assim, cara, não é possível. Peraí, que droga é essa, né? Aí ele começa a ter mutações, assim, reações, né? Aí ele lê lá. Ahn, peraí. É o quê? Como assim, mano? Né? Aí eles têm um choque. Ai, meu Deus, que merda é essa, né? E aí ele lê lá. Você matou tal pessoa. Como assim, mano? Como você sabe disso, né? Ele se questiona, né? E aí continua lendo. Aí ele vai lendo. Você matou tal pessoa porque você fez ela entrar em depressão e ela entrou em depressão e tirou sua vida. Aí ele fala assim, merda, aí joga pra longe, né? Aí ele tenta se livrar daquilo, né? Porque, porra, parece que o livro, ele quer falar comigo, né? É um saco isso, né? Eu não quero saber o que eu cometi. Ai, no credo, será que eu libertei alguma maldição aqui? Ai, meu Deus, eu vou fugir desse livro, né? E dessas páginas. Só que quando ele corria pela floresta, vinha mais página, mais página, mais página, mais página de todos os erros que ele já cometeu da vida, né? Aí ele tentava fugir disso, né? E aí ele encontra um ser. E esse ser, ele era bondoso, mas também maldoso. Porque esse ser, ele queria só que o carinha enxergasse os erros dele, né? As merdas que ele cometeu e que ferrou toda uma vida, né? E aí ele olha para aquele ser tão estranho e percebe o seguinte: ele era transparente com olhos azuis. E aí esse ser conversa com ele e ele fala: quem é você? Essa é uma das primeiras perguntas dele, né? E aí ele diz assim: eu sou o pecado, um dos seus piores pesadelos. Porque eu sei cada erro que você cometeu, eu sei cada pessoa que você magoou, e eu sei até as pessoas que você matou sem saber. E aí ele se assusta com aquilo. Ele tenta fugir da floresta. Ele tenta fugir, ele corre. Ele corre o mais rápido que ele pode. Mas aí o ser para na frente dele. E aí ele toma um choque. E aí ele fala assim: será que você não enxerga o que você fez? Você é realmente tão filha da mãe assim, desse jeito? E aí esse ser começa a bater. Pá, pá, pá. Acorda pra vida, né? E aí só dá porrada nele assim. Acorda pra vida, olha o que você fez, né? E aí bate, 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 bate. O garotinho até sangra, né? E aí o garotinho ele fica com medo daquilo, né? Que ele abriu, né? Aí ele foge. Aí ele fala assim: não adianta você fugir, porque eu sou seu pior pesadelo. Eu sei cada erro que você cometeu. E a cada erro que você cometer de novo, eu vou entrar no seu quarto e vou te bater. Pá, 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 né? E esse foi só um dos meus primeiros avisos. Se eu fosse te bater por todas as merdas que você fez, você já estaria morto faz tempo, né? E aí ele foge, né, daquela floresta ali. E aí, né, ele vai pra casa, ele começa a refletir, tenta mudar os comportamentos, as reações dele, ele tenta mudar tudo nele, né? Porque ele se achava imperfeito, né? E aí ele percebe um vulto preto, né? E aí ele fala assim: quer saber? Dessa vez eu vou acompanhar esse vulto. Da próxima vez que ele vir, eu vou ser mais rápido que ele, eu vou ver quem é, né? E aí, um belo dia, ele acorda. E aí ele vê um ser, né? Preto com olhos vermelhos, né? Aí ele fala assim: caramba, mano, que ser é esse, né? Ele até tenta tocar no ser, tá ligado? Mas o ser era como se ele fosse transparente. Ele não consegue. Tipo, ele passa por esse ser, sabe? Tipo. Enfim, como se ele fosse literalmente transparente, sabe? É tipo. É tipo visão, sabe? Tipo, passando pelo corpo lá do. Acho que tem gente que não assistiu Guerra Civil, mas tipo assim. Não tem o homem lá, formiga, que ele fica grandão? Aí o Visão, ele não passa por ele, assim, pelo corpo dele, né? Aí passa, né? Aí o garoto fala assim: uai, mas peraí, minha mão passou. Será que eu tô enlouquecendo por causa daquele livro, né? Aí o garoto fala assim: quer saber? Eu vou encher essa merda de porrada, né? Pra ver se alguma coisa serve.
acerta ela. Aí ele fica tentando encher essa coisa de porrada, assim, sabe? Não tô nem aí, vou encher essa merda de porrada, né? E aí ele fala assim, pare, seu inútil. Aí ele fica assustado, né? Aí ele cai de novo pra trás, né? E aí ele se assusta, mas ele se assusta e fala assim, mas quem é você? Quem é você? E aí, e aí a voz fala assim, você é insignificante perante mim, né? Você já perdeu a sua vida, né? Você não adianta lutar contra mim. Mas quem é você? Você quer mesmo descobrir quem eu sou? Então me acompanhe por essa floresta. E aí ele fala assim, quer saber? Eu não tô nem aí pro que os meus pais pensam desse ser, de outras criaturas. Eu vou tentar entender o que é esse ser, né? E aí ele vai pela floresta, né? Ele fala assim, foda-se, né? Foda-se tudo, eu vou por essa floresta pra ver o que é esse ser, né? E aí, mano, ele descobre que esse ser era ele próprio, tá ligado? Era ele próprio, né? Aí o ser olha assim e fala pra ele assim, seu inseto. E aí começa a sufocar ele, sabe? Aí ele fala assim, você já magoou tantas pessoas, você já destruiu tantas pessoas, quantas mais vão morrer por sua causa, né? Olha o que você fez, né? Aí começa a sufocar, né? E aí ele não quer saber, ele não quer saber. Ele tenta lutar com aquilo de todas as formas, né? E aí o ser aparece, um outro ser aparece e fala assim, né, na forma física do outro, né, dele próprio, fala assim, olha, mano, você não tem o direito de tirar a vida dele, não, só eu tenho. É melhor que você solte ele agora. Você sempre tenta me controlar, né? Aí responde o ser com olhos vermelhos e pretos, né, pro ser que tem os olhos azuis e é branco, né? Aí ele fala assim: você sempre tenta me controlar, seu insolente, mas você não pode me controlar o tempo todo. Esse verme vai pagar pelo que ele fez. Aí ele fala assim: solte ele agora. E aí eles começam a brigar entre si. E é uma batalha mortal. E aí, no fim, ele consegue vencer esse ser, sabe? E aí, né? E aí ele fica com medo da outra criatura, das duas criaturas, e ele foge mais uma vez. Só que aí tem um porém. A criatura, outra criatura que conseguiu, né, vencer a criatura de olhos perdão, que era preta de olhos vermelhos, chega e fala assim: é o seguinte, ninguém mais pode tirar sua vida além de mim mesmo, né? Então deixa eu te revelar a minha verdadeira forma, né? Aí revela. E era ele próprio, entendeu? Era ele próprio. E aí ele descobre que aquela sombra que tanto tentava matar ele, tinha olhos vermelhos, que era preta, né? Era ele próprio, né? E aí, né? Ele fala assim: olha, é o seguinte, ninguém mais vai tirar sua vida, você vai ser feliz, né? Só que a cada erro que você cometeu, eu vou te meter a porrada e não tô nem aí, entendeu? Eu vou te meter a porrada e pronto, foda-se, né? E, e aí o ser, né? O outro ser de sombras ali fala assim: é o seguinte, eu vou tirar a vida desse miserável, porque esse miserável, né? Ele já cometeu muitos erros e ele não tem mais o direito de ser feliz, né? E aí ele tenta tirar a vida, só que não é permitido. E aí eles entram mais uma batalha mortal. E aí ele perde de novo. Aí o ser de olhos azuis e todo branco fala assim pro outro: sabe por que você é tão fraco perante mim? Aí o ser fica puto e vai pra cima de novo. De novo daquele ser. E aí eles lutam numa batalha praticamente mortal, assim. Pra ver quem é o melhor de todos, né? Aí eles ficam lutando, lutando. E aí, no fim, o ser consegue vencer ele. E ele se vira e fala assim: o seu ódio, a sua raiva, a sua fraqueza. E é por isso que eu sempre serei superior. E a partir dali, mano, o ser, ele fica com os olhos laranjas. Tá ligado? Os olhos laranjas, assim. Porque agora ele queimava no fogo, tá ligado? Ele queimava no fogo. Ele queria porque queria vencer o outro ser.
E aí ele falava assim, da próxima vez eu vou tirar a vida dele. E você não vai me impedir. E aí o ser se retira. E aí o ser fala assim, não se preocupe, eu sou você. Aí ele se assusta. Como assim você é eu? Ah! Né? Porque ele não queria aceitar de jeito nenhum que aquilo era ele próprio, né? Aí ele fala assim, por você ter perdido seus medos e ter encarado alguns desafios na vida, você pôde descobrir a verdade. Eu sou você. E sempre que você cometer algum erro, eu vou te meter a porrada pra você aprender com seus erros, né? E aí ele ficava mais assustado ainda, porque ele não podia acreditar que aquilo era real, né? Mas com o tempo a situação com a família dele foi melhorando, né? E aí ele percebeu o seguinte, que toda a família dele era tóxica, porque um tinha raiva um do outro, então ele se separou, entendeu? Ele falou assim, cara, tô cansado disso, eu vou me separar aqui da família, eu vou tentar dar valor aos meus pais, à minha família aqui, né, que tá comigo, quem tá comigo, quem me deu a luz, né? E ele tentava ser o melhor de tudo, né? E aí o ser, ele cada vez mais ficava orgulhoso daquele filho por ele ser dedicado aos pais dele, né? À família dele, né? O ser, ele se sentia muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso mesmo. Ele falava assim, pô, que emoção, brother. Finalmente esse cara, ele mudou, ele enxergou os erros dele, agora ele tá arrependido, né? Só que o outro ser ainda tentava matar ele, entendeu? Porque ele falava assim, cara, ele não merece viver porque ele já cometeu muita merda, né? E aí ele falava assim, da vida dele, só eu posso tirá-la, né? E aí é uma guerra, né? E começou uma guerra, tipo, ah, não, eu tô certo, ah, não, você tá errada, né? E aí foi se dividindo, né? Criando, e o ser, né? Aquele ser criou outros seres, e o ser que era bom criou outros seres pra ajudar, e aí veio uma guerra. E aí no fim, aí o garoto acaba se irritando com os dois lados e fala assim, cara, eu vou me separar, porque vocês dois é muito chato. Vocês só sabem brigar entre si. Aí ele fala assim, eu vou até queimar aquele livro só de raiva. E aí o outro ser tenta impedir ele e fala assim, você não pode queimar o livro, pois o livro, ele serve sempre para te lembrar dos erros que você cometeu na vida e que você pode sim buscar uma redenção, né? Ou seja, se redimir. E aí ele fala assim, eu não aceito isso, eu não aceito mesmo, eu não aceito que você sou eu, e eu não aceito que aquele ser sou eu. E aí ele queima o livro, ele não tá nem aí. Ele pega todas as folhas e joga e queima. Queima sem dó. E aí ele fala assim, vocês é que estão errados, porque vocês ficam batalhando entre si, né? Só pra ver quem tem o controle, né? E aí ele se separa, tá ligado? Ele fala assim, eu sou diferente de tudo e todos aqui. Quer saber? Eu não quero poder, eu não quero nada. Eu vou embora daqui, entendeu? Mas eu vou tentar dar mais valor à minha família. Só que mesmo assim, o ser ele continuava aparecendo, sempre falando as merdas que ele cometeu, sempre falando, ah, você fez merda, e ele não aguentava mais essa pressão. E o único desejo dele era que um dia aquela voz se calasse, né? Ah, peraí, por que eu sou proibido de fazer aquilo? Por que eu não posso? E bom, aí ele falou assim: quer saber? Eu odeio esse ser, eu odeio todo mundo. Eu vou pegar e eu vou dar um fim na minha vida. Ele tenta dar um fim na sua vida, mas ele falha miseravelmente. Pois o ser não deixava ele se matar. Porque ele falava assim: cara, você pode ser alguém melhor, você tem solução. Não se deixe se levar. Não é porque aquela ali é a tua sombra. Não é porque aquele ali é o maligno, que é você próprio, que você tem que se render para ele, que você é um pecador, entendeu? Não é por isso. Você pode ser alguém melhor, entendeu? Você pode ser melhor, você cometeu erro sim, você matou pessoas sim, você fez merda sim e foda-se, tá? Foda-se isso, você pode ser alguém melhor daqui pra frente, né? E aí ele ficava com muito medo do ser, mas um dia ele decidiu tocar no ser, e aí ele se uniu a esse ser em um só, e aí eles batalhavam as guerras juntos, porque ele finalmente tinha entendido
que o livro ele tava ali sempre para lembrar as merdas que ele cometeu, mas que ainda tinha solução, né? E que ele ainda precisava amar um pouco o próximo, apesar dele ter muito ódio do próximo e de si mesmo. Ele tinha muito ódio, não só das pessoas, mas ele tinha ódio de si mesmo. E aquele ódio gerava aquelas confusões na família. Aí ele tenta ser melhor para a família, ele consegue ser alguém melhor. E no final ele consegue ser feliz com quem ele acha assim, pô, essa é a pessoa certa para mim. Então, aí eles vivem em paz, né? E aí o ser sempre tentando tirar a vida dele, né? E aí ele fala assim, cara, você não pode mais tocar em um dos meus, né? Porque senão você tá ferrado. E aí eu vou partir pra porrada pra cima de você também. Então é melhor você ficar quietinho aí, porque senão, se você mexer com um dos meus, aí você vai estar tá fudido na minha mão, tá ligado? Mas era uma forma dele mostrar assim, ó, cara, não mexe em um dos meus não, entendeu? Porque se você mexer em um dos meus, rapaz, eu vou te quebrar na porrada. E era assim, tá? Com uma hierarquia mesmo. E aí eles sempre guerreavam entre si, só pra garantir a paz. Aí um belo dia ele falou assim, quer saber, eu vou fechar a porta do meu quarto e eu não tô nem aí com o que vai acontecer mais, eu preciso descansar em paz. E aí ele pegou, se deitou no travesseiro e finalmente ele falou assim: eu peço perdão por todas as merdas que eu fiz. E hoje descanso em paz, sabendo que eu não busco por poder e que não sou mais nenhuma pessoa gananciosa e que não falo mais mal de ninguém. Aí ele se deita em paz e aí ele fala assim: obrigado, meu mestre, né? Ou seja, obrigado, meu mestre. E aí ele se descansa e ele fala assim: a vida, no fim das contas, foi uma lição para aprender com meus erros e tentar me redimir. E agora eu descanso em paz. Bom, essa história foi um terror de medo, mas ela sempre serve para a gente se lembrar que, assim, apesar dos nossos erros, a gente pode sim se redimir e que tá tudo bem a gente cometer erros na vida. E é isso, pessoal. Eu espero que essa história ela tenha sido um pouquinho de terror, passado um pouco de terror para vocês, né? Embora não passe tanto, mas é uma história que serve para motivar as pessoas. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham consciência das besteiras que vocês fazem todo santo dia, às vezes até sem perceber, das merdas que vocês fazem e que vocês se lembrem que sempre existe perdão e que é só você tentar viver em paz com a sua família e consigo mesmo. Falou, pessoal? Tentem viver em paz e em harmonia. Falou. Tchau, pessoal. Obrigado, tamo junto e fui. Tchau.